Olá, estou de volta e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu controlo os meus trades de criptomoeda usando a ferramenta Notion. Eu vou mostrar como eu construí esse template que eu uso para registrar as minhas anotações do dia através de um template button e como eu faço tracking dos meus trades tanto na modalidade long quanto na modalidade short. Como eu coloquei todos esses parâmetros aqui, os cálculos que eu usei nas fórmulas, que nada mais é do que a aplicação, né, das estratégias long e short aqui no Notion, ok? É uma ferramenta útil para quem faz trade de criptomoeda. Aqui também tem mais um database que a gente consolida os resultados e tem algumas visualizações, enfim, bastante coisa legal. Fica até o final que eu vou falar sobre relações entre tabelas, roll-ups e fórmulas, ok? Até já! Olá, tô de volta. Eu sou a Mafê, Maria Fernanda, e eu posto conteúdo sobre a ferramenta de produtividade Notion. Aqui eu mostro como eu construo os meus templates, como eu transformo os meus templates em produtos digitais, dou dicas sobre a ferramenta, posto tutoriais. Enfim, se você quer me acompanhar na minha jornada com o Notion, é só se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, onde eu tô no perfil Notion App. E se você quer aprender mais sobre o Notion, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para os meus cursos sobre o tema lá na Udemy, ok? Então vamos começar. Então esse aqui é o meu template que eu criei para me acompanhar aqui na minha jornada. Eu costumava usar o Excel, mas fiquei um bom tempo sem fazer trade, na verdade, e agora que o mercado de cripto voltou a aquecer, eu estou me arriscando novamente nessa modalidade, tá? Depois que eu estudei bastante, então foi um template que eu criei para uso pessoal. Mas eu achei interessante compartilhar aqui, porque tem bastante fórmula, tem bastante coisa legal para a gente aprender aqui. E para quem tem interesse em fazer algo parecido, né, e usar também, já trabalho com criptomoeda e que queira também um template para acompanhar a sua rotina, você pode se inspirar nesse aqui, que eu vou colocar o link também, inclusive, desse template aqui na descrição do vídeo, ok? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar e ensinar como aplicar na sua rotina, né? Ensinar o que significa cada uma dessas colunas para você usar aí da melhor forma, tá bom? A primeira coisa que eu tenho que falar é que esse vídeo, ele não é sobre criptomoedas, ok? Eu sou trader, mas isso é uma opção minha. Esse vídeo é sobre o Notion. Então, isso aqui não é uma recomendação para você entrar no mercado de criptomoeda. Eu recomendo que você estude muito antes de entrar. É um mercado que dá muito lucro, mas pode também te trazer muito prejuízo se você cometer alguns erros. E como é um mercado muito volátil, eu recomendo que você, se não faz parte ainda desse mundo, estude bastante antes de entrar, ok? Esse vídeo também não é nenhuma recomendação de compra ou venda de alguma criptomoeda. Eu estou fazendo um exemplo aqui usando a Solana, mas considere que os dados são apenas exemplos, ok? Isso aqui não é nada real. Então, vamos lá. Então, na primeira parte aqui do template, tem uma parte aqui que tem um link para o meu TradingView, tá? Que é o link que vai dar no gráfico do Bitcoin que eu já deixei aqui setado dentro do aplicativo TradingView, ok? É um gráfico que eu uso todo dia, então eu gosto de deixar o link aqui para facilitar o acesso. Eu coloco o link direto, aqui isso aqui é um bookmark, é só você copiar uma URL aqui e quando você vai soltar, ele vai aparecer a opção de você fazer o embed desse link ou o bookmark. Eu coloquei o bookmark aqui, tá? Essa parte aqui é a parte do diário de bordo. Então, vou até apagar isso aqui, porque isso aqui não era para estar aqui. Então, o que eu criei aqui? Eu criei um template button, que é um botão, que é uma ferramenta do Notion. Que se você digitar /template button, você cria ele. E aqui você vai fazer a configuração, tá? Essa aqui é a mesma coisa que isso aqui, eu vou apagar. Então, nessa nova entrada, a cada vez que eu clico aqui em nova entrada, eu vou abrir um bloco, né? Que nesse caso eu botei dentro de um toggle para ficar mais resumidinho, mas ele pode abrir e tem as informações aqui dentro. Então, nesse toggle que abre, ele abre com XX aqui, mas é para a gente substituir pela data de hoje. Então, eu vou colocar 15 de setembro de 2021.
E aqui eu vou fazer marcar o que que eu tô, como é que eu estou me sentindo no mercado de criptomoeda. A gente costuma dizer bull quando a gente está otimista, bear quando a gente está pessimista e neutro quando a gente está em cima do muro. Então, digamos que eu esteja bull hoje, eu estou animada, estou achando que o mercado tá bom. E aqui eu posso escrever um pouco sobre a minha estratégia do meus trades desse dia, o que que eu quero fazer, quais são os resultados esperados, no final do dia, qual foram os resultados obtidos, né? E o que eu aprendi, que teve de aprendizado, qual foi a lição de hoje, porque todo dia no mercado de cripto a gente aprende alguma coisa. Então, o que acontece? Então, a gente fecha aqui esse togglezinho e aqui fica esse arquivo, né, desse dia. O que a gente faz? Então, aqui eu criei uma página tabela, ok? Que é, vou botar aqui para vocês entenderem que isso aqui é uma tabela. Quando a gente cria uma página no Notion, vamos criar aqui uma outra página aqui para vocês verem. Qualquer lugar aqui, depois eu apago. /page. Ele vai abrir uma página em branco. Se você clicar aqui, antes de você colocar qualquer conteúdo, você pode botar o título, vamos colocar aqui teste. E aqui a gente vai clicar em tabela, ou seja, você vai transformar essa página em uma tabela. E isso vai ser diferente de ter uma tabela dentro de uma página. Vocês vão ver, inclusive, que a disposição do ícone dele aqui é diferente, tá? Não é aquele aqui, não tem capa. Ah, você até pode botar capa, mas geralmente é uma página que não tem espaço para você escrever embaixo, tá? É diferente de uma página comum que você coloca uma tabela dentro. Por que são úteis essas páginas? Porque às vezes você quer arrastar alguma coisa para dentro de uma tabela diretamente e não quer colocar a tabela aqui na página. Então, você cria uma página tabela que sempre que você arrastar um bloco para dentro dela, automaticamente, como não existe espaço aqui embaixo, ele vai cair para dentro da tabela. E aí você tem que configurar qual campo que você quer receber essa página, porque na verdade, toda vez que você arrasta um conteúdo para dentro de uma página tabela, esse conteúdo vira uma página. E aqui, ó, a gente criou uma página, ele colocou o título da página como o título lá do meu toggle, e ele colocou o conteúdo aqui embaixo, bonitinho pra gente. Então, sempre que a gente quiser acessar o nosso diário do dia 15 de setembro, a gente vem aqui dentro do nosso arquivo diário. Geralmente ele fica numa visualização de lista, só com as datas aqui, e aqui eu coloquei um sorte para ele mostrar de forma decrescente. Ok? Então a gente vai conseguir catalogar todas as nossas entradas do nosso diário aqui. Isso é bom para a gente depois fazer uma análise, né, de como é que foram os trades nos dias que a gente estava bull e bear, e a gente começa a entender como é que funciona a nossa psicologia, né, em relação aos nossos resultados. É bom a gente se observar porque a gente comete muitos erros assim de impulso. Então, é bom a gente fazer esse tipo de análise de vez em quando. Então, vou apagar essa página teste aqui, para vocês entenderem. Então, assim, criou uma nova entrada, ele coloca lá o dia, você pode criar várias. Você bota os dias e vai arrastando lá para dentro do arquivo, que ele vai catalogando lá para você. Então, você escreve, limpa a sua área e arquiva as suas páginas, tá bom? Vou apagar isso aqui. Então, vamos voltar. Então, essa área aqui é essa área dedicada para a gente escrever, né? Quando a gente criar a nova entrada. Essa área daqui eu vou deixar para depois porque é o resultado final, né? Eu coloquei aqui em cima para visualizar mais rápido, mas eu vou mostrar, quando acabar de mostrar aqui essas partes de trade. Então, eu criei duas tabelas, na verdade uma é cópia da outra, só que na trade short tive que inverter algumas fórmulas por conta, né, da tendência que é negativa. Então, algumas fórmulas tive que colocar um menos para poder adequar aqui ao tipo de tendência que a gente vai estar trabalhando. Então, eu criei. Por isso que eu não criei uma tabela só com os dois tipos de trade juntos, né? Eu achei melhor dividir por conta dessas questões de fórmula aqui que a gente não consegue editar cada linha. Uma fórmula, geralmente, a gente aplica numa coluna e tudo que estiver aqui embaixo vai ter que sofrer as mesmas regras. Então, se a gente coloca um long e um short juntos na mesma tabela, vai ter divergência aqui em relação aos valores, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui embaixo uma imagem, que é um print lá da minha tela do Bitcoin, que mostra como funciona um trade, né? Assim, protegido com stop loss. Então, digamos que a gente esteja fazendo um trade num long, ou seja, a gente está com o mercado
subindo e a gente está apostando num preço mais alto. Então, a gente vai colocar os trades de long nessa tabela e quando tiver em uma trend descendente, uma tendência descendente, a gente vai colocar os trades aqui. Aqui embaixo, vou deixar aqui embaixo que fica melhor, tirar essa coluna daqui, aumentar essa imagem. Então, qual é a ideia aqui do trade? Vou falar aqui embaixo rapidinho, são todas as legendas. Como eu vou deixar esse template gratuito para vocês duplicarem e usarem, eu estou deixando aqui uma legenda, um mini tutorial para quem se perder aí nas colunas, porque são muitas colunas. Mas o meu objetivo aqui no vídeo é justamente explicar isso para ficar mais claro para vocês. Então, digamos que a gente queira fazer um trade. A gente está apostando que essa moeda, digamos que essa moeda esteja aqui, nesse momento aqui dessa linha. E a gente está apostando que ela vai romper aqui, essa resistência vai subir. Então, a gente quer comprar aqui, vender aqui e ter um lucro, ok? Então, existe o preço de entrada, ok? Existe um stop loss, que é uma ordem de venda que a gente coloca se o preço cair a tanto, né? Tem um limite, que eu não botei aqui, mas nessa tabela não estou usando limite, estou usando só o stop loss mesmo. Você, antes de entrar num trade, você avalia, né, o risco-benefício, né? Se o stop que você tem que colocar ele é muito próximo do preço de venda, então ele fica muito pertinho aqui, então a chance de você perder aqui, ele subir é alta, então você tem que avaliar um pouco isso aqui, mas o meu objetivo aqui nesse vídeo não é falar sobre estratégia de trade, é só mostrar e explicar para vocês por que esse stop loss é aqui embaixo, tá? Então tem stop loss, tem o preço de entrada, tem um alvo mínimo, que é o mínimo que ele precisa crescer para a gente conseguir pagar as taxas de compra e venda e sair no 0 a 0, né? Então, a gente não pode comprar aqui e vender logo depois que a gente vai pagar a taxa vai ser superior aqui. Então, eu já calculei na taxa, usando a Exchange Binance, já calculei a taxa da Binance, então toda compra e venda que você faça de um trade, essa taxa já está calculada na tabela. Então, aqui tem um preço mínimo, o alvo mínimo, e aqui o preço-alvo, que é onde a gente quer realmente chegar, ok? Então, aqui para visualizar melhor, como tem muita coluninha aqui, pode ser que confunda. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui uma ordem de colunas para explicar melhor, mas depois que a gente terminar a explicação, eu vou voltar aqui para essa visualização, que eu acho que fica para a utilização melhor, essa ordem aqui, mas para explicar mais fácil por aqui. Então, primeira coluna vai ser a moeda, a gente vai colocar a sigla da moeda aqui, estou usando a Sol como exemplo, que é a Solana. O período é justamente o período do trade, ou seja, é uma data que começa e termina em outro dia, a gente está abrindo uma long aqui. A gente vai colocar só a data de início e pode até deixar se fechado aqui. Quando a gente fechar, a gente vem aqui, ativa aqui a data final e seleciona aqui, digamos que foi de ontem para hoje, tá? Se for um day trade, você pode inclusive colocar a hora aqui, tá? Ó, desculpa aqui, ó, incluir tempo. Você pode botar a hora da compra e a hora da venda. Geralmente são, às vezes, trades bem rápidos. Vou deixar aqui e fechar. Eu coloquei essa coluna aqui, que é uma coluna de select, tá? Que existem essas três opções. Eu só coloquei isso aqui para visualizar melhor, tá? Porque às vezes a gente está com muitos trades aqui empilhados, às vezes isso aqui fica enorme com o tempo, né? Se a gente não selecionar um filtro para diminuir, mas só para não confundir essas duas tabelas, botei uma cor diferentezinha aqui. Existe essa opção aqui que é a realização, que quando a gente faz a transação, na verdade, isso aqui tinha que ser um multi-select. A gente pode fazer uma transação long para a realização de lucros. E a mesma coisa aqui embaixo. Então, vamos mudar isso aqui de select para multi-select. Ok? Nesse caso aqui não é realização de lucros, é só long. Então, eu vou tirar isso daqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa estratégia é definir quanto a gente vai perder se a gente errar na nossa previsão, tá? Então, a gente vai determinar aqui na nossa estratégia um valor que a gente no máximo quer perder. Eu coloquei um stop bem curtinho aqui, se ele cair 1,5%, a partir do preço que a gente comprar, ele já vai vender. Isso aqui também não é o objetivo do meu vídeo explicar, né, sobre estratégias de stop loss, é só para exemplificar. Esse aqui é o preço de entrada, então digamos que lá naquela imagenzinha, esse aqui vai ser o preço de entrada.
a quantidade que a gente vai comprar e a posição, ou seja, assim que a gente comprar essa quantidade nesse preço, a gente vai ter essa posição em dólares e que justamente é a quantidade vezes a coluna de preço de entrada, tá? Para quem não sabe usar fórmula é um tipo de coluna que a gente seleciona aqui embaixo e que a gente, ao clicar numa célula, a gente pode selecionar e fazer contas matemáticas, né, com as colunas, se elas forem números. Na verdade, a gente pode fazer vários tipos de operação, né, não só com números, mas nesse caso aqui é uma operação matemática, que é uma multiplicação da quantidade vezes o preço de entrada, ok? E aí ele dá o resultado aqui em dólar. Então, na próxima coluna é o preço stop, e esse preço stop ele vai ser justamente o preço de entrada menos 1,5%, que é o preço de entrada vezes a porcentagem que a gente determinou aqui no stop, ok? Também é uma conta simples. As taxas. As taxas, a gente só consegue fechar o valor das taxas quando a gente finaliza a operação. Então, nesse caso, a gente vai fazer um cálculo do nosso risco, né? Então, a gente vai considerar que o nosso preço alvo vai ser o finalizado. Se a gente, porventura, esquecer ou desistir de esperar tanto, quiser vender antes, a gente vai mudar aqui no nosso preço-alvo e vai colocar o preço que a gente vendeu, finalizou, tá? Então, a taxa ela vai ser sempre multiplicada. A taxa que é 0,075. Então, tem que colocar 2 zeros aqui na frente, fica 0,00075, porque a taxa da Binance é 0,001. Mas se você usa a moeda deles, é 0,0075. Tem 25% de desconto. Então, eu coloquei aqui a menor taxa. E a gente vai multiplicar isso pela posição. Quanto você movimentou. É a posição vezes a taxa. Duas vezes, né? Porque é a posição da compra e a posição da saída. Então, as taxas dessa transação aqui vai ser 8 dólares. Tá? Por isso que, às vezes, se você compra muito próximo, às vezes você paga no limite aqui da taxa. E a taxa também é alta porque a gente está fazendo uma previsão de preço-alvo com... Cadê o preço-alvo? Aqui, 159, tá? Que a gente ganhou 4,75%, que é o alvo. Então, depois que a gente coloca o stop e o preço de compra, a gente vai determinar também o alvo mínimo. O preço mínimo, ele vai ser aquele preço que a gente tem que vender para a gente poder empatar, ou seja, a gente tem que ganhar um mínimozinho para conseguir pelo menos pagar as taxas de transação de compra e venda. E esse preço é baseado na nossa posição, é o volume de dinheiro que a gente está movimentando. Então, esse preço ele tem que ser o nosso preço de entrada mais essas taxas. Essas taxas, justamente nesse caso aqui, que a nossa compra e venda vai ser praticamente com o mesmo volume, né, que a gente vai ter um ganho muito pequeno. Como a gente não sabe que posição vai ser essa, mas vai ser próxima a essa, eu coloquei vezes 2 aqui para facilitar, porque a gente não sabe realmente o valor da posição de saída. Então, esse valor aqui é aproximado, tá? Se quiser ganhar mais segurança, é só jogar isso aqui um pouquinho para cima. Ok? Então, a gente pagaria aqui, no caso, uns 79 centavos de dólar de taxa nesse volume aqui. Tá? Então, a gente não pode comprar e vender no mesmo valor. Tem que ser sempre um pouquinho acima. O preço-alvo é o preço que a gente quer chegar. Também é um preço que a gente vai colocar manualmente aqui. Sempre que tem esse xadrezinho aqui, é que a gente vai colocar o número manualmente. Quando tem fórmula, ele vai ser automaticamente preenchido. Tá? Então, a gente vai, de acordo com a nossa estratégia aqui embaixo, onde a gente acha que o preço vai parar de subir, a gente vai determinar o seu preço-alvo e vai colocar o preço-alvo aqui. E aí, automaticamente, ele vai calcular a porcentagem de lucro que a gente vai ter se a gente comprar, né? Nesse preço daqui, preço de entrada, e a gente vender a 159. Comprar a 152 e vender a 159. Faz um cálculo aqui de porcentagem simples. A única diferença aqui é que para a gente fazer o arredondamento, né, desse número para 2 dígitos, só 2 decimais aqui, porque geralmente quando a gente calcula a porcentagem, ele fica com um número gigante aqui. Eu coloquei uma função de arredondar, que é o round, e se a gente não coloca aqui essa parte mais 10 mil, menos 10 mil, ele vai
vai arredondar para o próximo número inteiro. Então, nesse caso, ele ia arredondar para 5, mas também não é o que eu quero. Então, tem que fazer o round, mas tem que informar aqui. Quando a gente quer deixar 2 decimais em porcentagem, a gente coloca 10.000. Quando a gente quer deixar 2 decimais em um número normal, a gente multiplica por 100. Tira 2 zeros aqui, ok? Então, aqui calcula para a gente o alvo. Então, nessa estratégia, a gente vai lucrar 4,75% e a gente tem um stop de 1,5%. E a partir da nossa chance de ganhar ou de perder, ele vai calcular aqui qual é a nossa razão custo-benefício, né? Que geralmente tem que estar de preferência acima de 2, no mínimo 2 ou 3 aqui, para a gente ter uma boa perspectiva de lucro. Também é uma fórmula. Essa fórmula aqui, ela usa também esse valor aqui. Deixa eu explicar isso aqui primeiro. Então, deixa eu botar isso aqui para trás. Continuar aqui. Então, o nosso alvo, ele é aquele cálculo que a gente falou. A nossa posição final é justamente a quantidade que a gente comprou vezes o preço de venda, né, com o preço mais alto. Então, a nossa posição final vai ser essa. O resultado vai ser a diferença entre o preço, o volume que a gente vendeu, menos o volume que a gente comprou. O volume eu digo em dólares, né? E menos as taxas, né? A gente já está descontada aqui a taxa. Aqui. Que a gente vai pagar. Na verdade, essa taxa aqui, deixa eu ver se está certo. Posição entrada, posição saída, tá. Então, aqui já estão com as taxas. E as perdas, que é uma fórmula um pouco mais complicada, que envolve tanto a perda do nosso stop, quanto a perda das taxas, né? Então, por exemplo, se a gente colocar um stop de 1,5%, cadê aqui? Colocar um stop de 1,5%, vamos mudar aqui, vamos colocar, digamos, 2,5%. Deixa eu apagar essa linha aqui. Que aumentou lá o nosso stop. Vocês vão ver que a perda sobe para 138. Tá vendo? Por isso que eu coloquei um stop tão baixinho aqui. Porque nesse trade aqui a gente não está com uma perspectiva de lucro muito grande, né? Só 4,5%, e ele está dando essa perda aqui por causa do volume que está alto, né? Se a gente fosse fazer um trade de 100 dólares, essa perda aqui seria mínima também. Porque realmente o volume é alto. Então, as perdas são proporcionais ao volume que a gente transaciona, né? E aqui, por último, ao ratio, né? Que é a razão que a gente geralmente usa quando a gente vai fazer um trade, que a gente coloca uma posição compradora ou de long, e a gente avalia se o nosso stop e o nosso preço-alvo estão adequados, né, num ratio médio, que a gente pelo menos determina que seja 2, acima de 2,5 de preferência, para a gente ter uma chance maior de lucro. Então, aqui é justamente a razão entre o que a gente vai ganhar se tudo der certo e quanto a gente vai perder se tudo der errado. E aí eu coloquei aqui o rounds também com 2 decimais, porque isso aqui não é uma porcentagem. Como eu falei antes, quando é uma porcentagem, para fazer o round de 2 decimais, a gente tem que multiplicar por 10.000. E aqui a gente só precisa multiplicar por 100. A gente tirou 2 zeros aqui. Ok? Essa flag aqui é quando a gente vai mostrar visualmente o resultado, ou seja, se a gente fechou essa operação nesse valor certinho, né? Ou então se a gente mudou o preço-alvo e coloca aqui quando finalizar o preço que a gente finalizou, que foi o nosso alvo, e a gente marca que se o resultado foi positivo, a gente marca aqui lucro ou perda, ou a ordem ainda estiver aberta, a gente deixa aqui marcado como aberto. E aí, existem visualizações aqui, né? Então, aqui a gente tem filtros para a gente ver as ordens abertas, aqui não tem nenhuma. Deixa eu mostrar aqui embaixo. Ordem aberta. Então, está mostrando aqui uma ordem aberta. Fechadas no lucro. Tem uma, deixa eu ver aqui. Fechadas no lucro. Tem 3. Fechadas perda, cards. Eu botei uma outra visualização aqui para a gente visualizar com cardzinho, né? Quais foram os nossos trades de lucro, quais foram de perda, tá vendo? Isso aqui é bem teórico mesmo, não teve nenhuma perda nessa transação aqui. Gente, é muito raro você ganhar sempre. E quais são as ordens abertas? No short, tá? E aqui é a mesma coisa.
no long, ok? É porque o long tem menos coisas preenchidas. Vou colocar todas aqui. E aqui, ao final, quando a gente fecha a nossa transação, a gente vai colocar aqui a data, né? A data, se quiser colocar o horário também da transação. Coloca o nosso preço realmente que a gente realizou no preço-alvo. Ele vai calcular tudo para a gente coloca o resultado aqui, se foi lucro ou foi perda. E aqui a gente vai ter que linkar com o dia de hoje, né? Na nossa tabela que eu vou falar agora. Então, sempre que a gente começar um novo dia, sempre que a gente começar um novo dia, a gente vai ter que criar aqui um novo dia. Tá? Então, digamos que hoje, amanhã, vou abrir de amanhã, 16, botei assim, mas vocês podem colocar como vocês quiserem o nome, né? Acho que fica mais fácil. A gente vai abrir um novo dia aqui, e aí porque a gente vai precisar fazer aqui, ó, uma relação, tá? Essa coluna daqui é uma coluna que essa setinha indica uma relação, e uma relação é quando a gente faz uma relação entre duas tabelas, tá? Então, a gente seleciona aqui essa coluna, vai selecionar depois o database que a gente quer linkar. Então, a gente vai escrever aqui o nome, né? Que vai ser resultados geral. A gente vai selecionar aqui, não vou selecionar porque já está selecionado, ok? E depois que a gente selecionar a relação, a gente vai vir aqui, clicar e ele vai... Vou apagar aqui para vocês verem. Sair. Isso aqui é uma coluna de relação, ele vai mostrar todos os dados que tem nessa tabela resultado geral. E a gente vai selecionar aqui o dia, né, que a gente finalizou a nossa transação. Então, digamos que estamos na data de amanhã e a gente finalizou no dia 16, a gente vem aqui e marca no dia 16. O que isso vai fazer? Vai fazer com que, ó, o resultado do dia... Por que não apareceu setembro aqui? Ah, porque eu tenho que colocar aqui, porque setembro é uma propriedade dessa tabela só, ó, o mês. Vamos colocar setembro. Eu quero colocar aqui também um sorting para mostrar isso. Vamos ver se vai funcionar. Aqui não é data, é um texto. É ascendente, pronto. Então aqui tá certinho, tá? Então no dia 15 não teve fechamento, não teve lucro. E aqui tem o resumo, né? Essa tabela daqui, eu vou colocar ela em tabela mesmo. O que ela faz? A gente vai criar um nome para a página, né? Sempre que finaliza, a gente vai selecionar essa data aqui para esse trade entrar aqui dentro, tá? Porque ele tem, deixa eu botar essa tabela aqui embaixo para vocês verem melhor. Nessa tabela existe a coluna data de fechamento, que a gente vai, a cada dia que a gente vai colocando, a gente tem que colocar uma data também. Lembrando que isso aqui é uma coluna de texto, ele não agrega data, a gente só colocou aqui para poder facilitar a visualização nessa relação. Então, eu botei uma data aqui como nome da página para a gente saber o que a gente vai escolher quando abrir essa possibilidade aqui. Só que eu gosto também de colocar uma coluna de data, que se a gente quiser fazer algum tipo de pesquisa ou função com essas datas, a gente tem esse dado aqui para a gente. Então, sempre que a gente, numa relação, a gente tem uma relação da tabela long com a tabela geral, que está aqui, relação com long, e também a mesma coisa na tabela short, que está aqui atrás, também é a mesma coisa, tá? Então, sempre que a gente marcar alguma coisa aqui, ela automaticamente, o trade aparece aqui, tá? Então, ele vai acumulando aqui, nesse dia, quais foram os shorts que você finalizou e quais foram os longs que você finalizou, e ele já coloca aqui para você nessa coluninha aqui de roll-up, o que é um roll-up? É quando a gente seleciona aqui essa opção, depois que a gente cria uma relação, a gente pode usar um roll-up. A gente não tem como criar um roll-up se a gente não tem uma relação, ok? Por quê? Porque quando a gente vai criar, digamos aqui, a gente vai criar um roll-up, que é uma função que ele consolida valores dessa relação, né? Ele consegue, se forem valores numéricos, ele consegue fazer média, soma, enfim, algumas funções. A gente vai fazer uma soma, na verdade. O que a gente vai querer fazer?
a gente vai pegar essa coluna daqui de resultado e a gente quer somar elas de todas essas transações daqui, ok? Então, a gente vai fazer uma operação matemática com um dado de uma coluna aqui dessa relação. Então, a gente vai vir aqui e vai escolher short, que é a relação, depois a gente vai escolher a coluna que a gente quer fazer a operação, que aqui no caso vai ser resultado do alvo. Opa! E aqui a gente vai escolher soma, sum. Então, ele vai somar aqui pra gente, tá? Eu coloquei aqui a mesma coisa para o long, então, mais uma coluninha no final aqui, que vai fazer a soma dessas duas colunas. E aqui está o resultado, né, de cada um desses dias aqui. Eu botei um mesinho aqui, que a gente pode ir colocando outros meses depois. Só para caso de a gente começar a passar meses e a gente depois conseguir estratificar isso por mês, né? Fazer um board, então setembro, outubro e vai passando para o lado, tá? Só para facilitar a nossa vida no futuro. Bom, lista, viu? Não. Peraí. Todas. E é isso, gente. Acabou. Então, vamos voltar isso aqui para uma lista. Eu vou colocar isso aqui embaixo. E eu já coloquei aqui um sorting para aparecer nessa ordem. Selecionei essas propriedades que eu quero que apareça. Eu só quero que apareça essas informações aqui. Se eu quisesse que aparecesse mais coisa, ia ficar uma lista muito cheia de informação. Não é o caso. Eu venho aqui, propriedades, e vou desmarcando, deixando só o mínimo que a gente quer, que é o mês e o total. Tá bom? Para short é o mesmo raciocínio, sendo que as fórmulas têm algumas inversões em relação à tendência, né, que a gente está comprando alto e vendendo aqui, mas na verdade a gente está vendendo aqui em cima e comprando de novo aqui embaixo para a gente ganhar aqui em quantidade de moedas. E é isso, gente. Vou deixar isso aqui em card. Esse aqui também em card para ficar mais bonitinho. Vou diminuir aqui essa imagem. E aqui estão as legendas, tá? Com todas as siglas de que significa cada coluna, para vocês lembrarem depois se quiserem usar. Se quiserem mudar a taxa também tem que lembrar, né? De mudar também nas fórmulas. Mas eu acho que é um template bem útil para quem já faz isso, né? Já faz isso de alguma outra forma. Eu sei que tem forma de a gente controlar isso na própria Exchange, se a gente trabalha mais profissionalmente, mas eu prefiro ter meu controlezinho aqui do Notion, porque eu gosto de colocar tudo dentro do Notion, como vocês já sabem. Então, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo que não trabalhe com cripto, deu para pegar alguma coisa aí de fórmulas, relações e template button, ok? Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Não esquece de assinar o canal, me segue lá no Instagram também. E se você tem interesse em aprender mais sobre o Notion, eu tenho 2 cursos na Udemy. Um sobre Notion do zero ao primeiro template de produtividade, que é um curso para iniciantes, para você aprender todas as funcionalidades do Notion, todos os tipos de bloco, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, do zero até você conseguir construir seu primeiro template bem completinho de produtividade, utilizando a metodologia GTD do Getting Things Done do David Allen. E também tem meu segundo curso, que é como eu mostro para vocês como eu crio os meus templates mais elaborados, mais profissionais, que eu comercializo e que eu transformo em produto digital. Nesse segundo curso são 3 templates que eu ensino a fazer. Um planner de viagem, um dashboard de saúde e um planner pessoal. Ok? Os links estão todos aí embaixo para vocês. Vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado até agora. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.